Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Isaacs. Eu sou Carlos Maximiliano e hoje eu trouxe aqui dois contadores para vocês. Se você quer aprender como você vai abrir uma clínica, como que você vai diminuir os impostos que essa clínica vai pagar e principalmente como não quebrar essa clínica, te chamo aqui para conversar com Arthur e Tatiana. Então, por exemplo, se eu abrir uma clínica, né, LTDA com sócio ou SLU sem sócio e depois eu tiver várias, por exemplo, fiz uma franquia, ela vai continuar sendo LTDA, Vai. né? Aí o que vai mudar então futuramente vai ser o regime de tributação. Regime de tributação. Ninguém sai de uma faculdade, a não ser que seja uma faculdade de administração, uma faculdade de negócios, preparado para ser empresário. Você sai preparado para ser o profissional. Você sabe ali o que fazer com as suas técnicas e tal, mas você não sabe conduzir empresa. Hoje tem vários meios, por isso que a gente precisa realmente estudar a empresa. Qual é o seu plano? Hoje você vai começar sozinho? Quem vai estar com você? O que você vai almejar? Quantos funcionários? Tabela do Simples é até 180 mil no ano. 180 mil no ano dá 15 mil por mês. Então eu sei que se eu passar disso aqui, logo eu vou para outra alíquota. Depois, e assim vai subindo, né? Até chegar nos 4 milhões e 800. Então só vale a pena ir pro lucro presumido se você distanciar muito do simples, né? Imagina. Se for necessário. Entendeu? Eu sempre falo assim, cara, para ir pro presumido é se for necessário. Tudo bom? Como é que você tá? Diz aí, como é que tá lá a contabilidade? Tem muita clínica lá com vocês? Cara, tem uma galera de clínica, médicos novos, tem essa galera que tá saindo agora pro mercado, tá enchendo lá. Tatiana, e cara, quando o cara vai abrir uma clínica, geralmente quais os primeiros problemas que o contador encontra quando chega lá uma pessoa que tá abrindo uma clínica? O empreender é muito novo, né? Então, eles estudaram para a prática. Então, essa parte formal do negócio, a gente precisa sentar e dar uma aulinha, né? Eu acho que é necessário. Nós não aprendemos a ser empresários, né? Aqui a gente está para fazer concurso ou é empurrado para o empreendedorismo. Então, na contabilidade, a gente costuma sentar ali e explicar. Você vai ter que abrir uma empresa, vamos estudar a empresa, vamos estudar as atividades que ele vai desenvolver, o que ele pretende, aonde ele pretende chegar, porque a gente consegue estruturar melhor para a gente, né, ter já uma base consolidada para esse empreendimento novo dele. Então, essa parte do estudo, eu acho que é interessante, antes de abrir uma empresa, você estudar o nicho que você quer, as pessoas que você quer atingir, o público. Às vezes a gente começa ali pequenininho, mas você já sabe aonde você quer chegar, né? Eu tenho uma clínicazinha, mas eu quero abrir um centro clínico. Ah, não, eu quero só atender ali. Então, é bom a gente até entender esse processo para que a gente possa estudar juntamente, né, com eles e ver o melhor caminho, para depois não ficar fazendo alteração, mexendo em empresa, porque é um custo, né? E hoje tudo é custo. E paralisa também, né? Enquanto isso está sendo feito, paralisa a operação, né? Muitas vezes. E, cara, vamos supor, então, o biomédico, o farmacêutico, sei lá, né? Que quer abrir uma clínica de estética, acabou de formar aqui, né? Ele faz a pós-graduação, agora ele pode abrir a clínica dele, pode ser RT, que a gente chama, né? Responsável técnico, vai abrir uma clínica. Qual que é o caminho de início, né? Qual é o tipo empresarial que ele vai iniciar isso daí? Beleza. Você fala? Fala. Vamos lá. Hoje aqui no Brasil, eu acho que os dois caminhos que são melhores e as formas de empresa que são melhores tem várias modalidades, mas as duas que eu acho que se enquadram para quem está começando hoje é uma modalidade relativamente nova que chegou aqui no Distrito Federal, que é a Sociedade Limitada Unificada. Tem até uma sigla que é SLU. A galera fala assim, não é SLU, é de lixo. Não, é SLU. E tem a Sociedade Limitada Normal. Qual é a diferença de uma e da outra? As duas, elas têm a mesma função, as mesmas responsabilidades. A diferença é que a SLU, como é unipessoal, ela tem uma pessoa só. Então, assim, é uma LTDA com uma pessoa só. Entendi. Entendeu? Então, assim, teoricamente, essa SLU, ela entrou no lugar da Ireli, que antigamente se abria uma Ireli, que você podia ter um capital até 90 vezes o salário mínimo e tal. Essa SLU, ela foi criada automaticamente com a mesma função da Ireli, destruiu a Ireli e acabou essa operação. Mas os limites são os mesmos? O limite dela é igual ao do LTDA. Entendi. Você pode
Você pode trabalhar nela tranquilo, pode investir dinheiro nela, pode fazer o que você quiser com ela, que a SLU ela atende perfeitamente. Então hoje, geralmente, quando um profissional ele já sai dessa área da graduação, ele já está, né, com a ideia de empreender e tal, a gente direciona para essa SLU. Se eu não tenho sócio, vai ser SLU. Se eu tenho sócio, vai ser LTDA. Exatamente. Entendi. É basicamente isso mesmo. Aham. Essa SLU, ela tem a possibilidade de proteger seu patrimônio, né? Proteger o patrimônio da pessoa física. Uhum. Ela abrir a empresa e investir R$20.000. Uhum. No pior dos mundos, aconteceu tudo, eu quebrei, devendo fornecedor, devendo Receita Secretaria de Fazenda, vamos entrar no processo de falência. Eles vão atrás dos R$20.000. Uhum. Eles vão atrás daquela formação que você declarou. Uhum. Não tendo, aí é outro processo. Aí já vai para um processo civil, um processo criminal, é outro processo. Uhum. Mas o normal é esse. Uhum. Ele te dá toda a responsabilidade, é bem vista por bancos, é bem vista por fornecedores, é bem vista pela sociedade. Uhum. É uma modalidade de empresa muito boa, assim como a LTDA. É a mesma coisa. Só muda que um tem um sócio e o outro pode ter vários sócios. Você falou uma coisa que eu achei interessante. Então, o capital, né, que você vai declarar quando está abrindo a empresa, é melhor, então, para a pessoa colocar menos capital nesse caso? Vai depender. Vai depender muito da sua aspiração para o futuro. Uhum. Ah, cara, eu quero criar uma empresa, hoje eu tenho dinheiro para, sei lá, para comprar um estabelecimento, para comprar material, tudo isso pode virar capital social da empresa. E qual que seria a vantagem de eu declarar isso, ao invés de botar só R$10.000? Aqui no Distrito Federal, é muito... A mamata aqui é relativamente boa. Por quê? Aqui no Distrito Federal você não precisa nem comprovar que você tem esse capital. Integrado. Quero abrir com 1 milhão. Uhum. Botou no contrato, o contrato aceita. Uhum. Contrato aceita tudo. Uhum. Em outros estados você já tem que comprovar a integralização desse capital. Entendeu? O que isso acontece? Geralmente, quando as pessoas abrem, elas já têm uma previsão do que ela quer para o futuro. Uhum. Ah, eu vou abrir uma empresa sozinha, eu já vou estruturar 500 mil. Comprei um espaço, comprei cadeira, comprei mesa, comprei tal, comprei tudo isso. Vai entrar alguém na sociedade. Fala, minha empresa hoje é só de capital social, tem 500 mil investido, integralizado. Quer entrar? Então aqui você vai ter que pagar a parte disso aqui. Entendi. É um número, né? É um número. Às vezes é real, às vezes é irreal. Vai depender muito de como for a operação da pessoa. Porque também, às vezes, o pessoal coloca, beleza, vou botar lá 100 mil de capital social. Para no futuro eu pegar um sócio e ele, sei lá, entrar com 50% dá 50 mil. Às vezes a empresa não vale 50 mil. Então, assim, tudo tem um valuation da empresa, tem que estudar, tudo muito, muito bem organizadinho, entendeu? E deixa eu te falar, então, basicamente, pelo que você me falou, a SLU e a LTDA seria a diferença só o número de sócios, mas existe outro tipo de limitação, por exemplo, vamos supor, a Redditor, ela poderia ser a LTDA, por exemplo, uma empresa gigantesca, com patrimônio gigantesco, ela pode ser? Então, a Redditor, ela é uma LTDA, só que ela tem um grupo, né, como se fosse uma hold, como se fosse um grupo mesmo, que toma conta dela, que, se eu não me engano, a transforma em SA, Sociedade Anônima, porque ela recebe investimento de outras pessoas, né? Então aí é outra modalidade, é um outro negócio, um negócio muito grande que a gente está falando. Porque eu dei o exemplo da Redditor, mas eu queria saber, na verdade, se existe uma limitação em relação a patrimônio, quantidade de empregados em relação à LTDA. Não. Então, por exemplo, se eu abrir uma clínica, né, LTDA com sócio, ou SLU sem sócio, e depois eu tiver várias, por exemplo, fiz uma franquia, ela vai continuar sendo LTDA. Vai. Né? Aí o que vai mudar, então, futuramente vai ser o regime de tributação. Regime de tributação. Então, esse aí é o que vai ditar a regra a partir daí, mas não vai mudar o porte da empresa. Porte da empresa. Qual a diferença? Tem um porte, tem a ME, tem a pequena de empresa, a EPP, e tem as empresas grandes, né? O pessoal não conhece essas siglas. Diz aí, o que é uma ME, uma EPP? A ME, vamos começar do início. Tem um MEI, que você pode faturar até 180 mil. MEI, 180 mil, 81 mil. Já estou pensando na reforma tributária. Já. 81 mil. Passou dos 80 mil, aí você já cai para uma empresa, teoricamente, do Simples Nacional, que ela pode ser ME, EPP ou uma LTDA normal. E quais são as diferenças delas? Siglas mesmo. A ME, ela te dá um faturamento, ela fala que você pode ser ME, média empresa, né, pequenininha e tal, até 360 mil.
Microempresa, né? A EPP, ela fala que você pode chegar até 4 milhões e 800, o mesmo limite do Empresa de Simples. pequeno porte. E após isso, você pode subir, que aí a gente não está falando mais de tamanho de empresa, a gente já está falando de faturamento. Aí você pode ficar depois, desenquadra do Simples Nacional, fica numa empresa do presumido até 78 milhões, depois de 78 milhões o lucro real e vai subindo. Você que está me assistindo, já pensou sua clínica faturando 78 milhões? Acho que deve existir no Brasil, mas deve ser pouquíssimas, né? Existe. A gente tem experiência com alguns conhecidos, com alguns parceiros, que, assim, no montante das empresas passam de 78 milhões na área da saúde, né? A área da saúde é uma área que ela é uma área que dá muito dinheiro. Ela dá muito dinheiro, mas você tem que saber trabalhar, porque senão do mesmo jeito que vem, acaba. Sim. Porque é tudo muito caro também, né? Então, pessoal da área da saúde, pessoal da área de estéticas, assim... Beleza, né? Como é, harmonização facial. Isso é muito caro, todos invasivos, Isso tudo é evasivo, é muito caro tudo isso. Então, dá pro cara ficar rico? Dá pra ficar rico. Eu conheço muitas pessoas que ficaram ricas. Isso, dá pra ficar rico, mas assim, você tem que saber, a gente tem uma prima no Rio de Janeiro que era dentista e ela virou agora pra área de estética, né? Bota botox e tal. E tá indo super bem. Eu fiz um podcast com uma ex-aluna minha, ela foi minha aluna na faculdade, e hoje ela tá com 21 funcionários, né? Então, por exemplo, o Isaacs não tem 21 funcionários, você vê, né? Então, assim, é muito da gestão, é aquilo que a Tati falou no começo, né? Ninguém sai de uma faculdade, a não ser que seja uma faculdade de administração, uma faculdade de negócios, preparado para ser empresário. Você sai preparado para ser o profissional. Você sabe ali o que fazer com as suas técnicas e tal, mas você não sabe conduzir empresa. Quando você entende isso, é aí que o jogo vira. É o que a gente fala, né? Quando você entende o que é ser empresário, é a hora que vira o jogo. Você sabe que você vai ter que deixar um pouco a sua cadeirinha, vai ter que começar a ser a pessoa vai dormir um pouquinho menos. Porque o negócio assim... Toda empresa bem sucedida hoje no mercado, pode ser na área da saúde, pode ser na contabilidade, pode ser qualquer coisa. Você vê que o CEO, que o dono do negócio, ele não tá atrás de uma mesa, de uma cadeira, digitando. Não tá, ele tá fazendo o negócio girar. Network, então, assim, mexendo no contador, banco, fornecedor. E precisa entender, não é só montar a empresa e a gente fala muito, não sabe, delega. Mas você precisa saber pelo menos o que está acontecendo na sua empresa. Porque, né, depende de quem você vai colocar lá, pode prejudicar. Sim. Então, isso a gente precisa ter essa atenção. Por mais que você não saiba, não precisa estar ali o tempo inteiro no administrativo, no financeiro, mas você precisa entender a sua empresa. Isso vocês estão falando é tão importante. Inclusive, esse exemplo dessa aluna que eu dei aí, ela falou que hoje em dia praticamente ela não atende mais. A clínica leva o nome dela e ela só atende aqueles clientes lá do início que exige que seja com ela, porque ela falou que não tem o tempo. Ela falou, não tem mais tempo. Ela, só pra você ter uma ideia, no dia que ela veio aqui, ela veio com um fotógrafo dela. Ela anda pra onde ela vai, ela tem um fotógrafo, que é o tempo inteiro só, né, produzindo conteúdo pra atrair clientes, etc e tal, resolver pepino de empresa. Agora vamos falar um pouco sobre o Simples, né, porque já que todo mundo entrou dentro do Simples, a gente sabe que existe um problema ali, né, o Simples, uma facilidade que o Simples, ele é simples, né, então ele junta todos... Assim. Mas facilita a vida de quem tá começando, não é tão né? simples. É bem mais complicado do que o lucro presumido, menos complicado do que o lucro presumido, imagino eu, né? E o que entra, o que está incluído dentro do Simples, e depois eu vou querer saber de vocês o que pode fazer a pessoa perder, né? O Simples. Vamos lá. Hoje o que acontece? A área da saúde, há uns 4 anos atrás, ela foi mudada de categoria dentro do Simples Nacional. Ela era tributada apenas pelo anexo 3, e eu vou falar isso agora, vocês vão ficar sem entender nada. Ela era tributada apenas pelo anexo 3, e com essa mudança ela foi para o anexo 5. O que quer dizer isso? Na prática. Na prática. Que ela saiu de 6% inicial para 15,5% inicial. Nossa, de alíquota, deu uma piorada boa, hein? Deu uma piorada, assim, monstruosa. Mais que o dobro. Mas aí o que acontece? Dentro do Simples Nacional, para entrar nesse anexo Simples, nesse anexo 5, ele fala o seguinte, ele fala assim, beleza, você pode ser do anexo 5, normalzinho, se você não fizer nada na vida e só quiser trabalhar nisso, você pode. Porém, se a sua folha de pagamento
for igual ou superior a 28% do seu faturamento, você volta com o anexo 3. Então eles estão fazendo isso para poder forçar o pessoal a empregar, seria isso? Exatamente. Aham. Por quê? O que é o fator R? O fator R é a parte da folha de pagamento, é a Aham. parte de pessoal. Eles automaticamente te forçam a botar pessoas para trabalhar por você. Cara, isso aí me deu E uma abaixa a sua dúvida alíquota. que tenho certeza que muita gente vai ter aqui. Não sei se vocês estão sabendo, mas hoje em dia as clínicas, elas estão pejotizando todo mundo, né? E isso daí implicaria no fator R? Vai. Ou seja, a pessoa vai perder quase 11% do faturamento só porque não está contratando na CLT. É aí que tá o pulo do gato Aham. dos contadores que entendem esse negócio. Aham. O que é eu pejotizar uma pessoa? Uhum. É eu fazer assim, beleza, você vai lá, você abre o seu CNPJ Uhum. e você vai fazer pessoa jurídica, Prestar pessoa serviço pra mim. jurídica, e eu não vou ter esse vínculo com você. Uhum. É bom? Depende. Não vou dizer que é ruim. Vai depender muito do plano de negócio, do plano de ação que cada uma das pessoas vão estar lá tendo. Por quê? Eu abro aqui um CNPJ que, teoricamente, geralmente as pessoas abrem um outro meizinho, né? Eles Uhum. abrem um outro meizinho lá de qualquer coisa que não é Aham, estética, só para receber. só para receber. Vai pagar lá o INSS dele A guia do a Simples, guia do MEI, MEI, né? De R$70 hoje. 70, arredondando, R$70. Amanhã, se aposentar, se um dia alguém aposentar ainda, vai aposentar lá com salário mínimo, beleza. Compensação, essa pessoa aqui, a empresa, ela não tem a responsabilidade com ela, teoricamente, ela não tem a responsabilidade de estar pagando. Automaticamente o imposto dela está aumentando. Uhum. Aí eu falo assim, cara, olha o tanto de problema que isso pode dar. Acontece a estrutura correta e tem a estrutura errada. Uhum. A estrutura correta dessa criação aqui é eu não ter nenhum vínculo trabalhista. Uhum. E beleza, eu não vou ter nenhum vínculo trabalhista, vai trabalhar dessa forma, tranquilo, vai dar certo. E quando cria o vínculo trabalhista? Uhum. Porque tem muita gente que está fazendo isso para ser esperto. E esse esperto é o prejudicial. A pessoa está dentro da clínica todo dia, a pessoa usa uniforme, a pessoa tem todos os vínculos trabalhistas possíveis. Aí ela Uhum. pode ainda levar um processo nisso aqui e ainda está pagando mais imposto. Entendi. O que a gente recomenda hoje? O que hoje a gente recomenda? Dentro com os nossos clientes da área da saúde. Faz um RPA. Entendeu? Faz um RPA com esse cara. Explica pra galera o que é um RPA. RPA é o Registro de Profissional autônomo. Autônomo. Era meu DP, tá, gente? Então, como é que funciona o RPA? Ele entra para a folha de pagamento só com o índice de INSS. Aham. Ele não paga o FGTS. Ele não é um funcionário, Certo. né? É como se fosse autônomo. um Aham. autônomo, um sócio autônomo ali. Não vai ter responsabilidade sobre a empresa. Então, na folha de pagamento, ele recebe 5, 6 mil, 3 mil. Então, vai o INSS de 11% sobre aquele valor. Se tiver dentro da alíquota do imposto de renda, que hoje foi para 2.600 e pouquinho. 2.640, se eu não me engano. Ele não vai pagar, então, o imposto de renda, mas se subir um pouquinho, ele vai pagar aquela alíquotazinha ali. E aí, aquele valor ali vai implicar na folha de pagamento, sendo que vai entendi. aumentar a folha, automaticamente diminui o imposto. Entendi. Então, hoje o RPA é a maior saída que tem, porque você não tem um vínculo, mas ele te presta um serviço ali, você tá pagando. O RPA ele não tem limite de tempo? Porque vamos supor, se eu manter o cara lá 10 anos de RPA. Não, aí depende do período que ele vai estar dentro da clínica. Então, assim, se ele vai ficar ali 10 anos, é melhor ele colocar como um sócio, talvez, e colocar uma porcentagem dentro por aquele sócio. Então, hoje tem várias modalidades que a gente pode trabalhar. Hoje ninguém quer fazer esse registro de CLT, né? Então, é a pejotização, porém implica no faturamento da empresa, então você vai pagar uma alíquota maior, ou o RPA. Então, quanto tempo aquele profissional vai estar? Porque, assim, é uma rotatividade também que acontece, né? Então, as clínicas, os médicos, tá numa clínica hoje, mês que vem ele já tá em outra, e tem essa rotatividade. Então, a gente geralmente aconselha. Hoje, os médicos, as clínicas que nós temos, muitos médicos estão até, não é nem uma associação, mas eles
estão ali, umas 3 dentro do mesmo CNPJ. Aham. Então, eles saíram da faculdade ali, estão ganhando muito bem, que hoje Aham. gera em torno de 20 mil inicial ali. Uhum. Reúne os 3, abre um CNPJ, os 3 são sócios com uma pequena cota ali para Uhum. cada e tira o seu prolabore. Então, Entendi. eles estão pagando menos imposto, com folha e estão fazendo tudo certinho. Uhum. Então, assim, hoje tem vários meios, por isso que a gente precisa realmente estudar a empresa. Qual é o seu plano? Hoje você vai começar sozinho? Quem vai estar com você? O que você vai almejar? Quantos funcionários? Porque a gente trabalha na folha também. Um Uhum. exemplo. O sócio, vamos colocar ali 2 colaboradores. O faturamento dele está lá em cima. Então, o que o meu escritório faz? A gente já pode dar as dicas? Pode. Nós avaliamos as notas fiscais. Quanto foi de faturamento da sua empresa? Foi tanto. Vai implicar no seu imposto? Aí a gente aumenta a folha dos sócios. Então, Uhum. aumenta o prolabore. Que se for para pagar alguma coisa, que você paga de INSS, que um dia você vai ter um seu, retorno, que é seu. Então, a gente mexe na folha de pagamento, aumenta o prolabore ali, ou coloca uma gratificação específica naquele mês para um funcionário. Enfim, a gente trabalha para que aquela folha aumente e daí, automaticamente, vai abater ali no seu imposto por conta desse anexo. Aí você tá dentro do anexo onde você vai pagar menos imposto. Uhum. Ah, Tati, eu não quero. Então, você vai ali para pagar os 15%. Aham. Mas hoje é dessa forma, né? Então, A a gente- gente já fala, ó, seu faturamento foi tanto, tô mexendo no seu prolabore. Então, quando eles já sabem, né? Então, o sócio da empresa. Quando ele tem o INSS muito maior, ele já sabe que é por conta do faturamento dele, porque nós automaticamente já fazemos isso dentro do escritório. Sim. Então, eu preciso do faturamento para depois gerar, nesse caso específico, a folha de pagamento. Aham. Então, a gente consegue trabalhar aí também. Porque o que a gente sempre conversa lá com os nossos clientes é porque a gente vai fazer eles sempre pagar menos imposto, né? Com certeza, essa é a ideia. Essa é a ideia do negócio, até para sobreviver. Nossa É. carga tributária é altíssima, Aham. provavelmente vai aumentar mais com essa reforma tributária que está vindo Uhum. aí agora. Então, se a gente não pensar nessa forma, Arthur, mas eu estou pagando muito INSS. Cara, você está pagando muito INSS, mas eu tenho certeza que é no mínimo uns R$ 700 a menos de imposto que você iria Uhum. pagar. Vale a pena para você pagar um É. pouco mais? É um benefício para você está pagando. Vai que Uhum. você, né, se aposenta E e tal. tem a questão também de adoecer. Adoeceu ou engravidou, enfim. Uhum. Você tem aquilo ali. Então, Uhum. a gente tem hoje doutoras, fonos, né? Vou dar um exemplo, que pagavam o INSS lá certinho. Pilates, vamos colocar aí que é Pilates. Vou dar um último exemplo agora. E ela pagava o INSS certinho, ganhou o neném e tá pelo INSS Licença maternidade. e ainda tá ali recebendo pela empresa porque ela tem uns RPAs lá, Uhum. Entendi. né? Então, assim, é um retorno. Não vamos falar assim, também chegar, quando eu vou aposentar, eu nunca vou aposentar. Vai. Aham. Você tá plantando agora, vai colher um pouquinho mais tarde? Vai, dependendo de quando você vai começar a plantar isso. Uhum. Porque a gente começou a trabalhar muito cedo, então provavelmente quem começa a trabalhar cedo tem uma probabilidade de se aposentar mais tranquilo. Uhum. E aí esse dinheiro, até essa economia que você faz aí do teu imposto, nesse trabalho de alíquotas, você pega e coloca numa previdência. Uhum. Então, é utilizar, é como você vai trabalhar o seu dinheiro, como você vai distribuir, como você vai organizar a sua empresa. E aí isso vai determinar aonde você vai chegar, Uhum. né? Aí tem a parte também assim. O simples, né? Você falou, o simples é simples para quem tá do lado de lá, né? Na verdade. Pra gente que tá do lado de cá é outra coisa. O simples, ele tem uma. Ele começa com 6%, vamos deixar sempre na parte mais baixa, né? Ele começa com 6%, mas conforme o seu faturamento vai subindo, ele faz um cálculo dos últimos 12 meses e a sua alíquota também vai subindo. Uhum. Então, até tudo isso tem que ser pensado, porque isso vai impactar, sim, na sua empresa. Hoje é 6%, amanhã é 7%. Daqui a um ano pode aumentar. E vai aumentando, que a ideia mesmo é que a gente saia do simples, né? Uhum. A ideia é que a gente entre como presumido, a ideia é que a gente fature os 78 milhões e entre como lucro real, a ideia é ficar rico no negócio, né? Então, até isso a gente tem que controlar, a gente tem que olhar. A pessoa que está abrindo a empresa, ela tem que ter a noção disso, entendeu? Poxa, a primeira tabela do Simples é até 180 mil no ano. 180 mil no ano dá 15 mil por mês. Uhum. Então, eu sei que se eu passar disso aqui, logo eu vou para outra alíquota. Depois, e assim vai subindo, né? Até chegar nos 4 milhões e 800. Então, tudo isso tem que ser pensado. O Simples é muito legal, mas ele tem que ser analisado. Por exemplo, outro benefício do Simples, não pagar INSS patronal. Não Uhum. paga. O que é o INSS patronal? Você vai pagar 20%
de imposto referente à sua folha de pagamento. Além de tudo que você paga, você ainda vai pagar mais 20% se você for do presumido ou do lucro real. Uhum. No Simples você não paga. Uhum. Esse imposto, na verdade, ele já está embutido dentro do Simples. Ele Uhum. está guardadinho lá dentro. É que a gente não consegue ver na guia, né? Uhum. Hoje já consegue porque a guia já está bem Hoje já tá detalhada, né? discriminado agora. Mas ela vem lá dentro. Então, assim, é bom, sim, é bom. Mas se não tiver controle, se estiver fazendo na doida, fazer por fazer, você pode ter um problema. Uhum. Você pode ter um problema. O próximo passo, vamos passar logo para o próximo passo, Não, seria... vamos primeiro falar como é que o cara pode perder o enquadramento do Simples, aí depois a gente sai tá. do Simples. Enquadramento simples, para perder é fácil. É fácil. Para entrar é difícil, mas para perder é uma É. beleza. Você pode perder o enquadramento do simples por faturamento, se você extrapolar os 4 milhões e 800. Uhum. Você pode perder se você tiver com dívida. Se você tiver uma dívida muito grande, a Receita ela pode te desenquadrar, sim. Esses são os dois pontos que mais acontecem, são esses. Os Uhum. outros são processos administrativos. Tem alguma coisa, algum KNAI, por exemplo. O que é o KNAI? Alguma atividade que não pode ser do Simples Nacional. E você Uhum. tem lá dentro da sua empresa, eles podem te desenquadrar. Uhum. O desenquadro feito pela Receita Federal é terrível, porque eles desenquadram e ele faz um efeito retroativo até o começo do ano que você está. Uhum. Está em novembro. De repente a Receita Federal fala, olha, tem um KNAI aqui que não era para estar no Simples Nacional. Ele te desenquadra para trás e faz você pagar todos os impostos. É terrível, Uhum. terrível. Então, até o abrir uma empresa é analisar todos os KNAIs que podem ser do Simples, tudo bonitinho, Uhum. para não ter esse tipo de problema. Então, na verdade, são esses três. É dívida, faturamento e atividade não permitida. Uhum. Isso é o que realmente te tira do Simples. Entendi. O restante é processo administrativo, alguma denúncia muito grande, Uhum. alguma coisa muito séria. Mas quase não acontece. E aí, saindo do Simples, é o que você ia falar quando eu te interrompi? Uhum. Saiu do Simples, automaticamente você já vira do lucro presumido. Uhum. Pode ser que você já possa pedir para o lucro real? Pode. Mas eu não recomendo. Tem que ter feito um estudo muito bom para entrar no lucro real. É o Simples Nacional. Simples Nacional realmente é doído. É doído. Vamos falar assim. Hoje as alíquotas, se você pensar em uma alíquota do Simples de 6% sob nota fiscal, aí você vai para o lucro presumido. Só PIS e COFINS já é 3,65. Uhum. Aí você tem mais 4,8 de imposto de renda. Mais 2,88 de contribuição social. Só aí já dá 8,15. Só dessa brincadeira você já perdeu 2,15 Uhum. de lá. Fora os 20% do patronal do INSS. Uhum. Sabe? Então é uma responsabilidade. E tem também toda a burocracia que vem por detrás disso, que são declarações, inúmeras declarações. Uhum. Hoje no Simples Nacional, a gente apresenta uma declaração do Simples, uma declaração para o GDF, uma declaração para o município, que aqui não tem, mas eles entendem como município. Aí a gente tem o E-Social, o Uhum. DCTF DCTF Web agora. Web. A gente tem a REINF. Isso é do Simples. Isso é do Simples. De cabeça que eu lembro. E tem a DIMED da área da saúde. Então, só brincando, são 6. Você passa para o presumido, você só troca. Tira a do MEI, aí você acrescenta mais SPED, você acrescenta mais declaração de PIS e COFINS, você acrescenta declaração do lucro real não, do imposto de renda e contribuição social. Só aí você já aumenta mais 8, praticamente 8 declarações para o leão ficar te olhando. Uhum. E cada informação dessa que não cruza, eles cobram. Uhum. Eles cobram e não tem para onde correr. Uhum. Hoje é um mecanismo. O Brasil hoje ele é muito bem aparelhado Uhum. de instrumento de fiscalização. Uhum. Muito bem. Usa todos? Usa da forma que é para usar? Não usa. Uhum. Mas eles são todos. O projeto, existe um projeto SPED, ele é um projeto que ele está sendo colocado parte a parte. Uhum. Então ele já tem aproximadamente uns 6, 7 anos que todo ano alguma coisinha vai entrando. Uhum. O último agora foi a DCTF Web, que ela cruza informações de nota fiscal e de folha de pagamento. Uhum. Já tem para os bancos, por exemplo, a informação que eles mandam
dos cartões de crédito da sua empresa, eles mandam para a Receita, aí a informação que a gente manda daqui para lá Já é cruza. cruzada, Uhum. entendeu? Então, tudo isso tem o imposto de renda de pessoa física. A gente apresenta de MED, o seu cliente vai lá e vai apresentar a informação. Então, essa informação cruza. Uhum. Isso está chegando num ponto que vai ser um sistema só. Uhum. Que a gente vai alimentar um sistema só. Mas até então, tá tudo meio solto ainda. Uhum. Mas tá pegando muita gente. Uhum. Então, assim, quando passa para o lucro presumido, toda essa tensão, ela começa a ser mais redobrada. Uhum. Os valores começam a aumentar, seus impostos começam a aumentar, obrigação, A responsabilidade, fiscalização, tudo começa a aumentar, tudo. Então só vale a pena ir pro lucro presumido se você distanciar muito do simples, né? se Imagina. for necessário, É. entendeu? Eu sempre falo assim, cara, para ir pro presumido é se for necessário. Aham. Enquanto você puder ser do Porque- simples nacional, Porque esse tanto né, de alíquota aí que você está falando, no final das contas vai impactar na própria lucratividade da empresa, né? dá. O cara vai estar lucrando bem no simples, aí de repente caiu no presumindo, bruscamente cai Metade. o faturamento. E é botar importante metade. colocar É também, mesmo? Carlos, é importante colocar porque ele faz essa mudança brusca. Vamos colocar aí que desenquadrou, não teve pra onde correr. Ele tem que parar, olhar a sua empresa e reestruturar valores. Uhum. E isso às vezes não acontece. Uhum. Então eles ficam tão desesperados, meu Deus, eu tenho que pagar imposto, e esquece o quanto que ele tá cobrando do serviço, Uhum. né? Então assim, poxa, eu aumentou esse valor aqui no meu imposto, então eu preciso distribuir. Ou eu vou cortar algum gasto ali, um cafezinho que eu tava dando na clínica, um expresso, agora eu vou fazer um quadro, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Porque ele precisa se atentar. Porque muitas empresas acabam tendo um prejuízo e aí gerando débito porque não fez essa adaptação de valores Uhum. e trabalhar os seus custos. Então ele só pensou ali na alíquota que aumentou. Uhum. Tá, mas e a minha estrutura? Como é que está hoje? Uhum. Então, assim, para ele chegar no presumido, pelo faturamento, ele cresceu muito. Uhum. Então, teve uma reserva de dinheiro. Então, Uhum. como é que tá essa estrutura? Ah, eu tô cheio de débito e eu tô desenquadrando. Então, até o final do ano, você consegue parcelar, porque pelos débitos eles desenquadram do ano para o outro. Uhum. Então, tá ali no meio, acho que setembro, outubro, eles já começam a informar, né, essa questão desses débitos. E a gente já fala, cliente, você tá com esse débito, se você não parcelar, você vai desenquadrar. Uhum. Então, já precisa correr, pelo menos para fazer esse parcelamento virar o ano, ok, para você continuar mais um ano no Simples. Uhum. Então, também ter essa atenção com os seus débitos. E uma saída poderia ser o cara abrir uma outra empresa? Ficar com 2 CNPJs no mesmo ramo? Então, esse é o caminho que 90% das pessoas fazem, Uhum. né? Abre um outro CNPJ, distribui receita. É legal? É legal. Não é ético, mas é Uhum. legal. A Uhum. lei permite, Uhum. entendeu? Você pode ter. O que a lei fala? A lei fala, por exemplo, que se você for sócio de uma outra empresa e você tiver a maioria das cotas desta outra empresa e elas atingirem um faturamento, as duas juntas, de 4 milhões e 800, desenquadra as duas. Caramba. Então, assim, são mecanismos que podem ser usados, sim, dá Então para é ser melhor abrir no usado. nome da minha mãe. Tô aqui Ou pensando. Ou É, saber usar, o que ou as saber abrir e pessoas fazer, fazem né? geralmente é isso, abre no nome de um sócio, abre no Aham. nome de um terceiro As e cotas tal. também, né? Isso aí pode acontecer. É o que 90% dos empresários Aham. hoje faz. Está chegando no limite ali, cara, a gente abre uma outra empresa, começa Uhum. do zero, ali que tá mais baixa e tal. Mas é aí que o que a gente vem conversando, até onde isso é interessante? Uhum. Até onde? Porque assim, se você já está faturando para ter 4 milhões e 800 por ano, significa que você está faturando aproximadamente 500 mil reais por mês. Uhum. Para você faturar 500 mil reais por mês, você tem que ter uma estrutura muito boa. Uhum. E as pessoas pagam por estrutura boa. Uhum. As pessoas pagam por coisa boa. Então assim, beleza, vou desenquadrar do simples. Então a gente tem que começar a reavaliar algumas coisas. Uhum. Que nem a Tati falou. É o custo, é o valor do meu produto, já não condiz mais com
com há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, eu preciso aumentar. Então, tudo isso é uma análise que precisa ser feita. Não, Arthur, não quero fazer isso, quero continuar no simples. Tá, é opção sua. É opção sua, tá ou não tá. Mas o que a gente vai vendo é que quanto mais a gente coloca, quanto mais dinheiro entra, quanto mais maior a empresa vai crescendo, o custo vai aumentando, tudo vai aumentando, o valor vai aumentando, a gente vai crescendo e isso é o normal. É o normal de todo mercado. Todo mercado é você abrir um negócio não com o pensamento de fechar, mas sim de, né, prosperar. Então é isso que a gente tem que pensar. Beleza, posso abrir outro? Posso. Para chegar no momento em que eu desenquadre tudo, em que eu monte uma rede, em que eu monte um negócio grande, em que eu comece a franquear, em que a minha empresa comece a participar de outras empresas. Então, tudo isso tem que ser bem estruturado. Concordo. É mais caro? Muito mais caro. Muito mais caro. Essa estrutura é cara. Uma estrutura física disso é caro. Sabe? Eu falo pela gente. A gente começou o nosso negócio dentro da nossa casa. O nosso escritório começou dentro da nossa casa. O cliente ia lá na hora do almoço para comer com a gente. Sentava na mesa, os contratos tinham desenho de criança atrás dos contratos, um negócio. A gente chegou num ponto que, quando a gente estava dentro da nossa casa, todo mundo que chegava lá, eu quero abrir qualquer coisa e eu pago qualquer coisa. Aceito. Vem, porque eu preciso de dinheiro. Hoje, graças a Deus, a gente está chegando numa estrutura que, às vezes, o cliente chega assim... Olha, eu posso pagar tanto. Eu falo, mas não é o quanto você pode pagar só hoje, é o quanto eu posso receber também. Porque beleza, eu vou chegar num valor que seja bom pra mim e pra você. A quantidade de trabalho que vai te dar. Eu vou chegar num ponto bom pra mim e pra você, mas eu tenho que receber por isso. Ah, tem fulano de tal que cobra mais barato. Eu sei, eu passo isso aí todo dia. Todo dia, não é? Todo dia. Quantas pessoas não chegam aqui? Quanto é o custo? Tanto. Exatamente. No WhatsApp, ele não quer mais conversar. Mas, e nem sabe qual que é a diferença do que eu tenho pros outros. Os métodos, né? Não sabe. Assim, eu só fico pensando assim, cara, o cara vai lá, vai pegar um negócio mais barato e não vai conseguir fazer o que precisava de fazer, né? A qualidade, né? E o que acontece às vezes, Carlos, eu creio que deve acontecer aqui também. Ele vai lá, faz o barato, não atendeu, aí ele vem aqui e paga. Ah, não. E aí ele... Não, aí ele chega aqui, ó o que acontece, ó, o pessoal tá aí, ó. Eu sei que isso acontece direto. Primeiro que tem a conversa do WhatsApp, né? E a conversa do WhatsApp, ela é terrível, porque ela é pra sempre. Sim. Aí o que acontece? O cara veio aqui, procurou, parará, eu informei o preço, tentei conversar com ele, ele não falou comigo. Aí vai passar aqui 3 meses, ele vai chegar, não, porque eu tava fazendo pós-graduação, só que toda a conversa dele antiga tá lá no WhatsApp. Em outro lugar e tal, não sei das quantas, eu quero mudar pra vocês, porque meus amigos estão aí, falaram que é muito bom e tal. E aí, você não consegue me dar um desconto pra eu mudar pra vocês? Moça, não tem como, porque a conta não fecha, né? O que tem de diferente, que eu entrego um serviço melhor do que o outro, é justamente o preço que você tá pagando a mais, né? E ainda tem o outro aluno que ainda tem a questão que ele quer que eu aproveite as matérias da outra faculdade. Só que eu falei, cara, você tá saindo de lá porque tá ruim. Como é que eu vou aproveitar o que... Como é que eu vou aproveitar que você mesmo tá falando que tá ruim, entendeu? Exatamente. É verdade. Lá no escritório acontece isso algumas vezes. E acontece também do cliente chegar assim e falar assim, Arthur, ó, fulano de tal vai me cobrar mais barato. Vai. Porque eu não brigo mais por preço. Sim. Entendeu? Tem uma matéria, tem tanto na contabilidade quanto na administração, que fala do oceano azul e o oceano vermelho, e eles deixam muito claro, a pior briga é a por preço. Com certeza. Cara, eu entrego qualidade. Sim. Não é querendo vender o meu escritório, mas... Não é querendo vender o escritório. Mas a gente entrega qualidade, a gente entrega um produto bem feito com responsabilidade. É a mesma coisa, imagina. O cara que faz um curso com você, o cara veio aqui, gastou tempo, gastou suor, gastou dinheiro, gastou tudo. Vamos falar de um Botox. Sei lá, quanto é um Botox? A média de 800 a 1.200 reais. A média é 1.200, Uns 500 reais é porque vamos tem algum soro a mais aí nessa história. R$1.500 num Botox. Cara, se tem alguém oferecendo menor do que isso, um valor menor do que isso, se preocupe. Com certeza. Se preocupe, porque... ou a técnica não é boa, ou o material não é bom. Porque todo mundo compra o material do mesmo preço. Exato. Não é? Todo mundo paga aluguel. Todo mundo paga secretário. Se o cara tá te cobrando mais barato, tá errado. Tem alguma coisa errada. Você avalia, eu falo como mulher. Se eu for num lugar onde um tá 500, outro tá 1.200, eu vou falar, tem uma coisa errada. Porque é o mesmo que... E a gente tem cliente que faz e ele fala, ó,
Quando é mais barato, é porque fizeram isso, isso e isso. Dilui mais. Então, assim, aí você faz, beleza, você diluiu ali. Vai pagar R$ 500, mas daqui a 2 meses, porque o máximo aí é 3, 4 meses, né? Uhum. O senhor que é professor vai Eu não entendo nada disso. mas pelo tempo de uso, 3, 4 meses, e aí não vai funcionar. Aí você não vai ter que ir lá de novo. Então não é mais só você pagar logo um valor que tem uma durabilidade boa. Então é a mesma coisa com os nossos Sim. serviços, né? Então, assim, a gente não vende a quantidade, a gente vende a qualidade. Uhum. Então, e hoje, no mercado, tanto de cursos, enfim, a gente tem uma baixa qualidade porque tem muita gente fazendo. Uhum. E muita gente fazendo mal feito, Sim. né? Que aí vai ali, faz e já acha que tá pronto. E aí depois vai fazer uma pós para poder ir ali em cima. E eu vou falar, hoje a fiscalização ela não é brinquedo. Então, Não. principalmente Vigilância pessoal que sanitária, coloca botox, Anvisa. Cara, tem toda uma o problema particularidade a agora. fiscalização é o menos pior. O pior é você acabar com a sua carreira porque você não foi bem treinado. Você fazer alguma coisa, causar um prejuízo, isso vai parar na mídia e acabou. E hoje a Acabou. mídia, ela não O brinca. Instagram, não precisa nem ir no jornal. O Instagram Vira é- no Instagram, já era. Entendeu? O cara, ó, tô aqui com o rosto paralisado porque eu fiz tal coisa na clínica tal. Pronto, acabou. Acabou, já Entendeu? acabou a imagem da clínica. E isso é um ponto que eu acho interessante. Cara, você vai abrir a sua empresa, pensa que tem todo um órgão regulamentador Uhum. disso, cara. Vai atrás desses selos, vai atrás Uhum. da qualidade, vai atrás das informações, daquele Uhum. negócio que vai te diferenciar do profissional ruim. E também te ensina a trabalhar da maneira correta, né? Sim. Não existem essas certificações à toa, né? Elas estão lá porque muitas pessoas que trabalham fora da certificação já foi demonstrado que que deu errado. Que deu né? errado. Então essa é a coisa importante. E é o que eu falo, cara, tudo isso é um custo. Uhum. Tudo isso tem que estar integrado dentro do seu produto. Uhum. Cara, não faz sentido você comprar um produto, sei lá, compra um produto por 800 conto, você vai vender por R$ 1.000. Não vale a pena, cara. Não tem sentido. Você Ainda não mais paga nem a uma sua... coisa que é perecível também. A maioria desses produtos você tem que usar num prazo tal, porque depois já era, entendeu? Abril já não pode A Paty utilizar. mesmo, ela já teve a experiência dela, fez foi um botox? Não, foi aquele que é com a válvula, esqueci agora. Fio sustentação, Não, é bioestimulador. bioestimulador. Aham. Fez Ela e ficou fez ruim. e ficou ruim. Aham. Deu um BO e ainda tá até hoje. Então, assim, E não foi barato. não foi barato. E tá sendo muito caro, porque pelo jeito acho que não vai ter como reverter. E assim, quando a gente faz quando faz a abertura da empresa, tem a questão dos alvarás. Então, assim, a gente pega empresa que não tem alvará. Como é que a Uhum. pessoa tá funcionando? E aí a vigilância chega lá e fecha tudo. E o povo tem um medo da vigilância que é terrível. Uhum. E fala, a gente não precisa ter medo. A vigilância É uma tá ali parceira, né? pra ser sua parceira, pra te Uhum. falar o que você tá errado, o que você tá certo. Abriu a empresa, não mexe em nada. Uhum. Não faz nada. Deixa que a vigilância vai lá e ela vai falar pra você, ó, você vai ter que ter isso, isso e isso. Não mexe. Depois que ela foi lá, resolveu, você vai lá, faz a sua obrinha, Uhum. entrega e pronto. Então, Uhum. assim, as clínicas, os espaços que a gente abre, deixa o tempo, deixa Uhum. a vigilância, deixa o bombeiro resolver, porque depois você vai estar tranquilo. Uhum. Vai estar seu alvará ali de funcionamento, sua licença, vai estar funcionando tudo tranquilo. Então, Uhum. o básico, pelo menos você precisa ter. É isso que a Entendi. Tati tá falando, é muito engraçado, se não fosse trágico, na Uhum. verdade. O cara sai de uma especificação que nessa fala, vou abrir meu espaço. Aí ele vai lá, coloca as coisinhas mais bonitinhas, Cara, faz enche, uma obra. Depois faz tem que tal, quebrar tal, tudo. tal. E depois chega a vigilância, não Tem que pode ser assim. pôr Aí vem uma um pia bombeiro e bem faz ali. aqui, faz isso aqui. Não, cara. É. Eu super concordo que você tem que deixar o negócio à tua cara, Uhum. mas faz um negócio e já chama pra fazer uma fiscalização. Uhum. Hoje, eu não sei nem se isso é legal, tá? Hoje, na vigilância, já tem engenheiros da vigilância sanitária, do Uhum. pessoal que você chama ele vai lá e já te já fala o que tem que ser prepara uma feito, estrutura do jeito que Uhum. tem que ser feito. E você monta em cima E daquilo. arquitetos também hoje preparados Arquitetos justamente para voltados para isso. essa área, bombeiro. Uhum. A gente ficou impressionado um dia desse que a lei também muda, né? Uma cliente nossa tem um espaço de cílios, ela montou uma escada, coisa mais linda, corrimão, uma coisa mais... O bombeiro chegou lá e falou, não, esse corrimão não pode. Depois de um negócio todo montado, todo feito, como é que você troca?
Como é que você monta? Como é que você muda? É muito gasto. Mudou a forma do corrimão. Então, assim, tem todo um processo, principalmente em clínicas, tem que ter a empresa específica para o recolhimento daquele lixo. Sim. Então, as clínicas, mas eu vou falar, não se atentam a isso. Sim. Clínicas odontológicas, enfim, todos os ramos, eles não se atentam. Então, É. mas eu preciso, eu jogo o lixo. Mas eu não mexo com, né, com produtos invasivos. Não mexe, mas você precisa, a vigilância ela precisa entender que você não Aham. tem essas atividades. Sim. Aí outra coisa também que acontece, colocamos um monte de atividade. Eu quero isso, eu quero aquilo, enfim. Aí a vigilância vai lá e trava. Por quê? Porque o seu espaço não comporta aquilo. Entendi. Então, até nisso a gente precisa ter cuidado. Uhum. Mas a vigilância veio aqui. Mas eu falei que não podia. Mas eu queria. Então, agora você vai ter que estar de acordo com a vigilância. Uhum. Mas agora eu não quero a vigilância. Então, vamos fazer outra alteração, outro custo para tirar aquela atividade para a vigilância não embargar. Uhum. Porque fica lá todas as atividades com prazo e aquela atividade que não pode desenvolver, ela fica lá em aberto. Né? Então, assim, isso também eles precisam ter cuidado. Não é só colocar por colocar. É entender qual é o processo e que a vigilância e os órgãos, eles vão estar em cima. Uhum. E muito. Com Principalmente certeza. nessa área. Cara, é muito isso. Eu montei um e-book, não te mandei ainda, sobre isso. 8 passos para abrir uma clínica, Uhum. um negócio novo. E fala exatamente cada ponto desse, até a parte do marketing ali do cara, a gente coloca tudo isso. Por quê? Porque o cliente é muito cru. Uhum. Ele vem muito cru. Vocês atendem pessoas de outros estados? Não na área de saúde. A gente tem tá. de outros comércios, né? Entendi. Mas Saúde não na do área de Goiás, saúde. né? Goiás Goiás é aqui dentro, Goiás, próximo. Goiás a gente consegue não. atender. Porque tem algumas particularidades que é melhor que esteja lá. Uhum. Por exemplo, a área da saúde. A nossa... Aqui, vamos aqui no nosso quadradinho aqui, né? Brasília. A vigilância no plano, ela recomenda umas coisas que, por exemplo, em Taguatinga não recomenda. Uhum. Agora, imagine isso no Rio de Janeiro, Uhum. sei lá, no Acre. Entendi. Como é que a gente vai trabalhar isso, Uhum. entendeu? Então, quando são empresas que têm particularidades, assim, eu prefiro indicar algum parceiro de lá que vai estar mais próximo Com a realidade. com a realidade, Bacana. entendeu? Bacana. Não dá pra abraçar o mundo. Se o pessoal quiser encontrar vocês, como é que faz? Você tem Instagram, WhatsApp? Como que o pessoal encontra vocês? Hoje a gente tem o nosso Instagram, Contábil Arte. Arte contábil. Arte contábil. Arte contável. Eu nunca É lembro porque desse o A gente vai e-mail botar é aqui na contábil tela, vai arte. aparecer aqui na tela, tá? Arroba arte ajuda, por contábil. favor. É arroba arte contábil, não tem DF, é porque tem uma que tem DF, a nossa é sem DF. É Tá. arte contábil. O site ele está sendo reestruturado, né? Porque como teve algumas modalidades agora do governo, então a gente vai precisar disponibilizar Sim. links diferentes, então a gente precisa, ele tá lá, mas precisa estar atualizando com os novos links, os acessos. Tem o WhatsApp, mas no Instagram a gente sempre recebe algumas informações lá. Tá mudando também, Mas porque fala a o gente WhatsApp aí, porque às vezes a pessoa tem mais fala facilidade. O meu é 991 61. 991 13 40 66. Uhum. E o da Tati é 619 9305 9494. Exatamente. Então, assim, precisando, dúvidas também, a gente tá lá disponível, o escritório tá disponível, Aham. quer marcar uma reunião para tirar dúvida, a primeira assessoria a gente, né, tira essas dúvidas sem problema algum. Eu tenho que falar aqui, não é porque eles são meus contadores, não é porque eles são meus contadores, mas o serviço que o Arthur fez para mim, nenhum outro contador fez, né? A gente já estava na mesma contabilidade há 5 anos e a gente não tinha ideia dos problemas que a gente tinha. E ele foi o quê? Em 3 horas, não foi? Foi por aí. Ele, em 3 horas, ele me mostrou um negócio assim que eu fiquei chocado. Eu falei, não acredito. Tinha débito de 2019, entendeu? Então, cara, eu recomendo muito, né, para qualquer pessoa que tiver interesse em montar um negócio na área de clínica, principalmente, não é? Entre em contato com eles que eu acho que vocês vão ter um serviço diferenciado, né? O barato sai caro também. A minha contabilidade anterior custava menos de R$200 e tem um prejuízo aí de mais de R$100 mil por causa disso. Tá? Entendeu qual que é o problema? Não fecha a conta, né? Não fecha, Não não é? Tipo, o que eu lucrei na contabilidade é o que eu perdi de imposto 1000 vezes pior, né? O tombo. E, cara, sensacional. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar para quem tá abrindo clínica que a gente não falou aqui hoje? Cara, eu acho que assim,
Porque tudo que a gente falou já vai te dar uma base para você tocar o seu negócio, para você começar o seu negócio. Mas uma coisa que eu sempre falo, invista em duas coisas que são importantíssimas: pessoas e tecnologia. Uhum. A tecnologia ela pode facilitar aquele trabalho chato que te ocupa tempo Uhum. e te ocupa horas, te ocupa uma coisa que você nem gosta de fazer. Uhum. Usa isso. E pessoas qualificadas, Uhum. pessoas que entendem o teu negócio. Uma máxima que a gente tem hoje dentro do nosso escritório é assim: hoje eu só contrato para dentro do meu escritório pessoas que casem com a nossa ideia, com a Uhum. nossa Cultura. cultura, com a nossa missão, com a Uhum. nossa visão. Porque a gente já colocou pessoas que eram muito boas profissionais e eram totalmente diferentes da gente. E acabou que deu ruim. Sim. Deu ruim. Então, invista em tecnologia boa, uma tecnologia boa, invista em pessoas boas. Ah, Arthur, eu estou começando agora, não posso. Cara, então estude. Estude muito, muito, Pra já muito seu saber pra onde você negócio, vai, né? para qual caminho que você tem que Uhum. tomar. Tenha o Entendeu? seu plano de negócio, né? É besteira, né? Todo mundo fala, missão e valor da sua empresa, mas se você não sabe qual é a sua missão, Você não tem os clareza. valores, quem chegar ali, ele não vai saber. E é Uhum. uma coisa que a gente debate muito. Não adianta você só chegar ali para o seu colaborador, até para o seu sócio, enfim, para qualquer pessoa e falar, faz isso. Ela vai fazer da visão dela. Uhum. Agora, se você sentar com ela e falar assim, olha, eu preciso que você desenvolva dessa forma, nesse método, eu preciso desse resultado. Então, assim, você cerca do erro. Então, hoje a gente tem muito essa questão de a demanda que a gente mais recebe. Qual o seu problema? Não é faturamento, é contratação, é Uhum. pessoas. É porque eu não consigo. Mas por quê? Porque você precisa ver como é o seu Hoje negócio. meu maior problema é governo. É governo. Isso Porra, aí. os Entenda caras. o governo, né? Deus me Mas livre. assim, o seu problema é o governo porque você não foi bem assessorado. Com certeza, foi esse o problema. Então, assim, aí a questão, ou é o problema do governo porque não é bem assessorado, ou é a pessoa porque você não treina ela da forma que ela tem que ser treinada. Então, hoje, eu falo, ao invés só de cobrar, pare um tempo e ofereça àquela pessoa que você está contratando para que ela seja da forma que você gostaria que você fosse dentro da empresa. Uhum. Então, ela precisa sentir isso dentro de você. Então, se você falar, você vai só atender, ela vai atender do jeito dela, ela vai cobrar do jeito dela. Então, Uhum. eu atendo meus clientes assim. Quando meu funcionário ele chega no meu escritório, quando eu contrato, ele passa pelo o RH e depois ele vem para mim. Uhum. E eu falo, olha, porque ali ele já entendeu o que ele vai receber e tudo. E aqui eu falo, meu escritório é assim. Uhum. A minha cultura é dessa forma. Uhum. Nós trabalhamos assim, nós agimos desse Uhum. jeito. Isso casa com você? Uhum. Isso que a gente já vai ter avaliado também. Sim, é dessa forma, que aconteceu até recentemente. Então, aí você consegue fechar um negócio, porque é uma via, né? Eu tô vendendo meu escritório e ela tá vendendo aquela pessoa. Uhum. Então, isso precisa ter. Então, porque se você só chegar aí, ó, é assim, você vai receber, ele vai trabalhar da forma que ele foi das outras empresas. Ele traz aquela cultura. Uhum. Então, cada empresa tem a sua cultura. Uhum. Então, é preciso que a pessoa entenda aonde ela está entrando. Quando você abre uma empresa, para que fim aquela empresa vai servir? Uhum. É para ganhar dinheiro? É para ajudar as pessoas? Uhum. É para ganhar dinheiro e ajudar as pessoas? Então, isso precisa ter que estar muito claro. Sensacional. Deixa eu só dar um testemunho pra você ver o tanto que em pessoas é importante. A gente já tá acabando, tá, gente? Esse aí pode até cortar depois, tá? Não, tá bom, vamos. Queremos ver testemunhos. A gente tem uma funcionária que tá com a gente hoje e ela me ligou um dia, há uns 2 anos atrás, a Karine, né? Uns 2, 3 anos atrás, ela me ligou. Arthur, eu tô saindo do HPAP. Aí ela não trabalhava não, tá, gente? Ela tava internada no HPAP. Ela me dá uma oportunidade. Eu falei, cara, tu é doidinha, tu tá saindo do HPAP, tu não tá precisando ficar em casa, Ela não. já tinha sido funcionária de uma cliente nossa, por isso que Ela, não, ela... Arthur, eu preciso, tal, tal. Eu falei, tá bom, vem trabalhar comigo. Aí treinamos ela, cuidamos dela, ajudamos ela, tal, tal. Arthur, vou casar, vou embora pra São Paulo. Falei, poxa, vai me deixar na mão, né? Uhum. Foi. Aí tem uns 2 meses ela ligou assim, Arthur, tá acontecendo isso e isso, eu preciso voltar. Você me contrata de Tô novo? voltando pra Brasília. Tô voltando pra Brasília, você me contrata? Eu falei, cara, claro! Uhum. Hoje, assim, a dignidade e a confiança que a gente depositou hoje Uhum. O treinamento. no treinamento e tudo, é minha melhor funcionária. Uhum. Minha melhor funcionária.
de olho fechado. Aham. De olho fechado, mas por quê? Casou com a nossa cultura, Uhum. casou com o treinamento que a gente deu, entendeu tudo, tal, Aham. tocou o negócio. Entendeu? Aham. Então, quando você investe em pessoas, quando você dá dignidade para as pessoas, há um retorno. Não vou dizer Uhum. que é 100%, né? Porque, né? Tem pessoas. Tem pessoas e pessoas. Uhum. Mas investem, gente. Investem em pessoas. Facilita o seu trabalho. Tira um peso enorme das suas costas. A Cara, outra... isso que você tá falando é tão sensacional. Desculpa ter te Não, tudo interrompido, bem. mas veio na minha cabeça aqui. Eu tenho uma amiga que ela tem uma clínica de muitos e muitos anos. A clínica é até grande, mas ela reclama muito de faturamento, etc e tal. E uma coisa que eu percebi que eu nunca tive coragem de falar pra ela, cara, ela não tem nenhum funcionário de longa data. Nenhum. E aí, cara, eu comecei a pensar assim, será que ela só teve azar de só pegar funcionário ruim? Ou Não. será que ela nunca quis realmente, caraca, olha, eu preciso dessa pessoa aqui, né? Ela reclama muito, por exemplo, de excesso de trabalho, coisa desse tipo. Mas por quê? Porque ela não... Ela não faz o retrabalho, é, né? exatamente. Ela tá toda hora tendo que treinar pessoas, etc e tal, né? Não é possível que durante todos esses anos ela não encontrou ninguém Com que qual ela que ela pudesse poderia investir, né? investir, né? E ter como parceira, né, lá dentro. Sim. É, Tem isso é, muito a ver com o que na você verdade, falou aí. isso é só uma troca, né? Aham. Então, você É. precisa confiar. Hoje eu saio do escritório e tá tranquilo. Uhum. Então, assim, tem demandas que são urgentes, que às vezes eles ficam um pouco desesperados, porque Uhum. a gente trabalha com o dinheiro do outro, né? Então, uma declaração que a gente deixa de apresentar lá, Carlos, é R$ 500. Uhum. Então, assim, é um dinheiro, é um valor. E já pensou se isso sair sempre do nosso escritório, do nosso bolso? Porque eu não paro. Se a culpa é do escritório, quem arca é o escritório. Pode ter saído, deu algum erro. Eu assumo a responsabilidade. Tanto que quando a gente tem algum problema, que a gente vê que o contador anterior fez algo errado, a gente liga pra ele primeiro, olha, Uhum. vê isso aí, vê se você não fez errado, pra você corrigir, Uhum. uma parceria, porque a gente não tá aqui pra competir. Uhum. Então vê se você não fez errado, ou alguma falta de, ou você esqueceu, ou seu sistema deu algum problema, é muita coisa. Uhum. E então eu prefiro. Uhum. Ah, não deu, né? O caso acontece, eu, não foi eu. Então eu passo pro Uhum. cliente, ó, aconteceu isso aqui, você precisa resolver. Show de Então, bola. precisa ter essa parceria, a gente precisa entender, o cliente que está chegando no nosso escritório, ele precisa ver a metodologia que a gente trabalha, deixar muito ciente disso, e as empresas que estão abrindo também. Uhum. Realmente, você vai ser uma equipe? Uhum. É. Vai dar Eu certo? empresário. Eu presário? É. Vai dar certo? Você tá ali sozinho? Não Você dá. vai faturar o tanto que você pretende? O problema não é faturar, você consegue faturar Não, sozinho. é, Você consegue faturar mais, talvez, né? Mas consegue. você não tem vida. Não tem vida. Não tem vida. A gente sempre falou isso. Eu, tranquilamente, eu e ela, faríamos todos os processos do escritório no mês. Aham. Tranquilamente. Mas também só isso você Mas faria. Mas a também gente- nem almoçar e nem ia É. dormir. Então eu não ia viver nunca Exatamente, mais, né? Aham. A gente tem uma filha de 20 anos e tem uma filha de 12 anos. Uhum. 12 anos precisa de atenção. Então, Uhum. a gente precisa, né, de pessoas ajudando. A gente precisa de processos bem desenhados, Uhum. sabe? Tudo isso é 100% fazendo isso. Te garante que a empresa vai dar bom? Não. É. Mas ela vai reduzir aí 80% dos seus problemas. É o Pareto lá, né? 80-20. É, Vai 80-20. reduzir. Com certeza ela vai fazer isso. A gente tem cliente que já deu carro pra funcionar. Assim, ó, você é tão boa, eu vou te dar um carro pra você ir e voltar. Uhum. Entendeu? Cara, olha só. Uhum. Imagina essa funcionária trabalhando. E é da área da beleza. É, né? Imagina essa funcionária Fatura trabalhando. muito, Essa né? funcionária, Uhum. ela arrebenta um mundo nos peitos por É, essa empresa, sim. entendeu? É dignidade, gente. É dignidade. Isso é Show importante. de bola. Cara, muito Isso. obrigado. Foi um prazer ter vocês aqui, viu? Muito obrigado. Agradeço. E tá aí o contato deles de novo aqui. Quer falar com eles? Só entrar em contato aqui nesse Instagram e nesses 2 WhatsApp que eles deixaram aqui. Até logo. Boa tarde.